Nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas aqui que foram trazidas a nós na série de perguntas, né? A pergunta que foi feita é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre voltar com o ex, né? Voltar com o ex-namorado ou o ex-noivo, que está aqui entre parênteses. Bom, a Bíblia ela não vai ter um mandamento nesse sentido, né? Por exemplo, não voltarás com o ex ou não voltarás com a ex, né? Não existe esse mandamento na Bíblia, né? Mas nós vamos falar aqui de alguns conceitos, alguns princípios que podem ajudar a nortear essa decisão. O que a Bíblia fala, né, em relação a relacionamentos amorosos, né, o conceito que a Bíblia traz para nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o conceito do desposamento, né? O desposamento ele era um contrato formal, né, que vinculava ali o casal, já tendo em vista o casamento. Era um passo anterior, mas era praticamente dado como certo, né, que uma vez que você estava desposado, você ia se casar logo em seguida. Tanto é que, para a época, né, se houvesse uma ruptura, uma quebra do desposamento, para a época já era considerado um divórcio. Então era um compromisso muito sério que basicamente vinculava ali as duas pessoas para o casamento. Acontece, né, que isso é uma questão da cultura da época. Hoje, né, na nossa cultura, nós temos mais o conceito de namoro e de noivado. Então, assim, a gente parte do pressuposto, né, de que a, a decisão de estar com alguém é uma escolha pessoal, né? A pessoa tem essa liberdade de decidir, né, se vai namorar ou não alguém. Bom, dito isso, né, a gente tem algumas coisas aqui para a gente pensar, né? A primeira coisa, né, se essa pessoa que fez a pergunta está, né, pensando em voltar com o ex, a primeira coisa que acho que deveria pensar é: ele é um cristão? Porque aqui a gente já tem um princípio bíblico muito importante, né, que é o que Paulo vai falar de não andar em julgo desigual com os infiéis. É claro que o conceito ele é amplo, né? Infiéis num termo, num conceito mais genérico, né? Porém, ele se aplica também de forma específica aos nossos relacionamentos. Então, a primeira pergunta, né, que precisa ser feita é: ele é um cristão? Né? Esse ex-namorado, esse ex-noivo é um cristão? Né? Porque aqui a gente já tem um princípio fundamental, né, para a gente fazer a nossa escolha em relação a relacionamentos. A segunda coisa que a gente tem que pensar, né, é que, como a pergunta vai falar sobre voltar com o ex, né, então pressupõe que houve um término de relacionamento. E o que precisa ser pensado aqui é o que causou o término desse namoro, desse noivado, né? Então tá rompido, houve alguma questão ou mais de uma questão ali que causou esse término, né? Então o que causou esse término, né? Por que é importante a gente pensar nisso? Porque a gente precisa pensar, né, se no caso de for voltar com esse namorado, com esse noivo, se essa questão ou se essas questões que causaram o término, se elas podem ser solucionadas, se elas podem ser resolvidas, né? Tem que pensar nisso, senão vai voltar o relacionamento e o problema ou os problemas vão continuar da mesma forma, né? E a tendência é que lá na frente vai terminar novamente esse relacionamento, né? Então tem que pensar sobre o que causou, né? O que levou ao término do relacionamento e se as questões envolvidas, se no momento atual nós temos a capacidade de solucionar essas questões. Bom, então esses dois pontos são importantes, né? Então, a pessoa é um cristão?
né, e pensar sobre a causa do término desse relacionamento. Bom, dito isso, né, eu vou passar agora aqui, eu elenquei alguns princípios que eu considero bons princípios, né, dentro disso, para o cristão, né, tomar as suas decisões em relação à escolha, né, de alguém para namorar, essa decisão, como eu disse, uma decisão pessoal, né? Mas como cristão nós temos alguns princípios que podem nortear aí a nossa escolha. O primeiro princípio que eu queria falar é de que se você for entrar num relacionamento, né, como cristão, você sempre deveria visar o casamento, né? Não entrar num relacionamento por simplesmente ter alguém, ter uma companhia. Né? O plano original de Deus, né, de juntar um homem e uma mulher sempre foi o casamento. Esse foi o plano desde o início de Deus, né, de unir duas pessoas em um casamento. Então, para o cristão, né, o relacionamento ele precisa ser algo que envolve um compromisso maior do que as pessoas do mundo, né, a forma que as pessoas do mundo levam essa questão. Então, esse é um princípio muito bom que nós precisamos levar em consideração, né? Entrar num relacionamento, mas visando o casamento, porque esse é o plano de Deus ao unir duas pessoas. O segundo princípio, né, que eu queria trazer numa forma de pergunta é o seguinte, né, esse relacionamento ele está dentro dos padrões estabelecidos por Deus, né, os padrões que Deus estabelece, por exemplo, de pureza, de santidade. Então, esse relacionamento ele vai estar ou ele já está dentro dos padrões, né, que Deus determina. Então, esse é o segundo princípio para a gente pensar. A terceira coisa que eu queria falar, né, queria trazer aqui para você pensar, é o seguinte, né, esse ex-namorado, né, ou esse ex-noivo, essa pessoa, né, se você voltar num relacionamento com ela, ela tem a capacidade de contribuir espiritualmente para o relacionamento, né? Isso vale, né, tanto da mulher em relação ao homem, tanto do homem em relação à mulher, né? Esse ponto é muito importante, né? Será que essa pessoa com quem eu quero me relacionar, ela pode contribuir espiritualmente para mim e para o relacionamento? É uma questão aí a se pensar. E né, meio que como corolário desse terceiro ponto, né, uma outra questão para a gente pensar é o seguinte: essa pessoa, ela me aproxima ou me distancia de Deus? Né? Se essa pessoa te distancia de Deus, não é uma boa pessoa para você pensar em entrar em um relacionamento. Né? Por quê? Porque para o cristão, a vida teocêntrica ela é fundamental, né? A gente viver o todo da nossa vida centrado em Deus, né? Então, Deus ele deve permear todos os aspectos da nossa vida, incluindo o nosso relacionamento amoroso. Então, pense nisso, né? Essa pessoa, ela me aproxima ou me distancia de Deus, né? Então, a gente tem que procurar pessoas que têm essa capacidade de nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Bom, então esses são alguns princípios, né, que eu queria trazer. Como eu disse, né, essa é uma questão pessoal, né, a Bíblia não vai falar para nós, né, se é certo ou se é errado voltar com o ex. É uma decisão livre, espontânea, mas que, como eu disse, né, tem que levar alguns princípios bíblicos, né, que emergem de forma direta ou indireta. Precisa ser levado esses princípios em consideração, né, para uma boa tomada de decisão nesse sentido, né? E para a gente finalizar, eu queria dizer que acho que nessa escolha, né, de voltar ou não com o ex, o elemento espiritual, ele para o cristão, ele precisa ser o fator mais importante, né, o fator mais determinante, a questão espiritual, né, envolvida nessa decisão, eu acredito ser o elemento mais importante.